Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast Black Yellow BR, episódio número 97, falando aí para vocês do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto do site fambonanet.com.br, do Spotify, do iTunes, por onde você preferir, por qualquer plataforma. Meu nome é Caio Mello e eu vou ser o seu host do programa de hoje. Infelizmente não teremos o Danilo, aquela voz aveludada, mas vou tentar aí suprir a falta dele. E para falar dessa derrota dolorosa no último domingo contra o Denver Broncos, conforme aí vocês já perceberam, vai ser uma semana bem difícil aí para os Steelers, vai ser bem difícil aguentar essa derrota, engolir ela. Com essa tarefa aí difícil para mim, tem uma presença do grande José Lopes. Salve, salve, nação Steelers. É uma derrota difícil de engolir, né? Todo mundo ficou de cabeça quente, como a gente já vinha falando, torcer para os Steelers é essa montanha russa de emoções mesmo. A gente vai dizer assim em menos de um segundo, mas estamos aí para comentar essa partida e fazer o preview para a próxima. Bem, eu já vou passando aqui, Zé, para os destaques do jogo, os destaques negativos. Quem você teria aí como destaque negativo? O que você teria como destaque negativo para essa derrota aí dos Steelers contra os Broncos em Denver, em Mile High, um jogo bem difícil, como era de esperar, né? Sim, a gente já esperava que ia ser um jogo bem difícil, embora mesmo sendo difícil a gente estava esperando que viria uma vitória, mas como eu tenho alguns destaques negativos, é um jogo meio estranho pra gente comentar, porque embora a gente tenha perdido, não foi um jogo repleto, recheado de desastre e destaque negativos. A gente teve pontos cruciais na partida onde a execução foi falha e isso acabou custando a vitória pra gente. Mas o primeiro destaque negativo que eu queria dar, não sei nem se seria algum da sua lista, Caio, mas eu queria falar do Joe Hayden, cara. Eu não imaginei que durante esse ano ou nos anos próximos eu viria a falar do Joe Hayden como destaque negativo, mas eu acho que nessa partida ele esteve irreconhecível, assim. Tudo bem, a gente sabe que o Hayden não é um dos cornerbacks mais rápidos da liga. Todas as vezes que você via o Hayden na marcação do Sanders, você só via o Hayden correndo atrás, você nunca via o Hayden bem posicionado. E em diversas vezes o Sanders conseguiu fazer algumas boas jogadas para ganhos grandes logo em cima da marcação do Hayden, que tem sido o nosso cornerback mais confiável durante essa temporada. Então o meu primeiro destaque negativo vai para ele. E outro destaque negativo desse jogo, que eu não podia deixar de dar, era para a quantidade de turnovers que o nosso ataque cedeu, né? Foram 4 turnovers no total. Foi um fumble do James Conner, um fumble do Xavier Grimble e 2 interceptações do Big Ben. Dentre desses 4 aí, 2 erros muito bobos mesmo. Um do Xavier Grimble, que inclusive entrou no protocolo de concussão com alguma coisa que aconteceu nesse jogo aí que ninguém sabe, né? Foi bem esquisita a entrada dele no protocolo de concussão, parece até que tá indo pra casinha do cachorro, mas foi um fumble bem ridículo. Ele tava com um touchdown ou então uma posse na linha de 1 jarda para colocar os Steelers numa situação muito boa no jogo e acabou soltando a bola que saiu pelo fundo da endzone e acabou sendo um touchback. O outro fumble foi uma bola que o James Conner corria num passe de screen, numa terceira descida, conseguiu first down, conseguiu uma jogada explosiva, assim como a jogada do Greenbow no fumble era uma jogada explosiva, que botava o ataque numa situação muito boa e acabou soltando uma bola ali com nada, né? Com um erro de proteção mesmo de bola, acabou se enrolando, soltando a bola para frente, perdeu a posse, entregou o momento completamente pro Denver Broncos, que já estava frente no placar no momento, então praticamente ali minou, valendo a confiança dos Steelers, que ainda chegou muito perto de empatar, mas acabou pecando na última posse com mais um turnover, uma interceptação do Big Ben, que foi interceptada pelo Shelby Harris, eu acho, o defensive tackle, o nose tackle do time do Broncos, que nunca se esperava que o cara fosse conseguir aquela interceptação. Inclusive ele até falou na entrevista dizendo que nunca esperava aquela interceptação, que ele foi bloqueado para trás, por isso que ele acabou dando aquele passo para trás e acabou vendo a bola para cima dele. Ele estava no movimento de queda e conseguiu fazer uma big play ali e a interceptação.
Outro ponto negativo para mim é a falta de turnovers que essa defesa da gente não consegue de jeito algum cometer, né? Forçar. O Steelers é um dos times que menos força turnovers na liga, e a defesa vem deixando a desejar muito nos últimos jogos. Não tenho certeza, mas acho que o último turnover da defesa foi contra o Browns na semana 8, então faz um tempo bem razoável. O Steelers sente muita falta disso, o time sente muita falta disso, principalmente quando a gente entrega a bola 4 vezes no jogo, fora de casa, num ambiente bem hostil que é o Mile High. E, bem, é isso de destaque negativo que eu vi nesse jogo. O game plan foi, gostei bastante, uma pena a gente ter cometido tantos turnovers. Como destaque positivo aí, José, o que é que você teria para passar pra gente dessa semana? O que é que você achou de positivo nesse jogo dos Steelers contra os Broncos? Pera lá, eu ainda tenho um destaque negativo que eu quero falar ainda. Diga aí, jovem, diga aí. Eu quero falar sobre a atuação do Edmonds. Eu acho que ele ficou devendo um pouco nessa partida, assim, tudo bem, é o ano de rookie dele, a gente tem que levar isso em conta, mas eu acho que em outras partidas ele já mostrou do que ele é capaz. E eu acho que já ficou evidente. A gente já tinha uma ideia disso quando a gente olhava para ele como prospecto no draft e a gente via quais eram as maiores qualidades dele. A gente sabia que o que ele podia mais trazer de bom pra gente era a versatilidade dele devido ao atleticismo que ele tem. Ele é um cara muito físico, ele é um cara muito, sabe, aqueles caras que tem que jogar perto do box, que tem que jogar na pressão, que tem que jogar, sabe, em alta frequência sempre, que tem que estar ligadão a todo momento do jogo. E nessa partida eu achei ele meio desligado, sabe? Por momentos ele meio hesitante, ele meio demorando para chegar junto e fazer o tackle e tentar parar o wide receiver adversário, ou então parar a corrida. Então é um leve destaque negativo pro Edmonds nessa partida. E, Germano, o que é que você teria para trazer, na sua opinião, que foi destaque negativo no jogo de domingo contra o Denver Broncos, que acabou causando aí a derrota dos Steelers? Rapaz, por onde começar, né, gente? Primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo que está ouvindo. Cheguei no meio do programa hoje, mas cheguei. O importante é isso. Então, assim, por onde começar, né? Obrigado. Bem-vinda. Então, assim, cara, por onde começar? Vocês já destacaram 2 pontos aí. O seu, cara, eu diria que é negativaço, porque essa questão dos turnovers, para mim, é um ponto negativaço, nem só negativo. E a que o nosso colega também, e o que o Zé falou da questão do Hayden e do Edmonds, realmente também eu achei um ponto negativo. Para complementar isso, eu gostaria de citar a falta do jogo corrido dos Steelers. A gente viu que durante o jogo, claramente foi escolha do coaching staff de lançar muito mais a bola do que correr. E a história nos diz que isso geralmente não é uma escolha que dê muitos frutos, que dê frutos bons. Em vários lances, ainda mais naquela... Assim, o lance que mais exemplifica isso foi o lance da interceptação ali no final do jogo, no qual era uma terceira pro gol na linha de, 3 ou 2 jardas. E a gente tem o Conner, velho, que tudo bem. Nesses últimos jogos não tá parecendo estar muito confiante. Ele tem falhado em momentos importantes, ok. Que por si só já é um ponto negativo, mas enfim. Temos o Conner, temos o De Castro, temos o Roosevelt Nix, temos uma equipe ali que no jogo corrido vai muito bem. Nós temos vários jogadores que fazem um ótimo trabalho no jogo terrestre. Então não via motivo pra gente não correr pelo menos uma vez com a bola naquela situação. Mas não, o Big Ben tentou fazer um play action, tentou fazer o passe, acabou interceptado de novo e perdemos o jogo. Então, meu ponto negativo vai para o coaching staff especificamente, por terem escolhido um gameplay que não envolvia o jogo corrido. Simplesmente a gente lançou a bola acho que mais ou quase 50 vezes e para o que? Menos de 20 corridas. Isso é um absurdo, entendeu? A gente tem que correr com a bola para ditar o ritmo do jogo, para deixar a defesa honesta, porque ir pro passe tantas vezes quase nunca dá certo. A gente sabe que o Big Ben tem potência no braço, que o Big Ben consegue ganhar jogo só lançando a bola. Nosso corpo de recebedores, bom, dispensa comentários, mas tem hora que a gente tem que ter o jogo corrido e infelizmente esse jogo, no último jogo contra os Broncos, isso não aconteceu. Detalhe,
a defesa dos Broncos era a quinta pior contra a corrida. Então fica aí esse ponto negativo. Foram 58 passes tentados na partida, desses 56 foram do Big Ben, e tentativas de corrida foram 16 ao todo, sendo 13 do Coleman. Só para contextualizar bem o que vocês disseram, sobre o Steelers correr mais com a bola, quando o Steelers corre pelo menos 30 vezes com a bola no jogo, o recorde do Mike Tomlin está 59 vitórias, 8 derrotas e um empate, e quando o Steelers lança mais a bola, pelo menos 40 vezes, o Steelers está 19 vitórias, 37 derrotas e um empate. Só contextualizando aí, claro que esse stat não é exatamente porque a gente corre melhor com a bola e ganha porque está correndo, é muito mais situação de jogo também, mas claro que tem um fundo aí do fato de o Steelers saber controlar melhor o jogo quando tem a bola nas mãos do seu running back. Justamente. É um stat que você não pode olhar o preto no branco, porque aí fica muito fácil. Como você bem disse, Caio, tem que ver essa questão de porque assim, quando o time está atrás do placar, geralmente ele lança mais a bola e por aí vai. Então é normal que o recorde seja negativo nos jogos que a gente lança muita bola, porque muitas vezes não é exatamente o gameplay da equipe, é apenas uma situação de jogo que nos fez lançar muitas bolas. Quando a gente sai muito atrás do placar, feito por exemplo foi contra o Kansas City Chiefs, que eles abriram 21-0 logo no primeiro quarto, isso aí força com que a gente lance cada vez mais a bola. Então, mas foi um ótimo stat que você trouxe. E assim, ponto negativo é o que não faltou no jogo, né, gente? Vamos ser honestos. A gente podia ficar falando aqui até amanhã de ponto negativo. Exatamente. Além de que, Germano, a defesa do Broncos era uma das piores aí da NFL contra o jogo corrido, e aí acabou sendo uma surpresa negativa o nosso coaching staff não ter explorado tanto isso durante o jogo. Principalmente o jogo que a gente não esteve muito atrás do placar e começou o segundo tempo com um touchdown longo e podia ter voltado ali para gastar um pouquinho mais de relógio, para ter mais paciência com a bola na mão, mas infelizmente acabaram optando por passar muito a bola e isso acabou tendo um impacto no resultado final do jogo. E o pior, Caio, é como você também já bem falou no início do programa, sobre os turnovers, porque, por exemplo, logo após o TD longo do Juju de 97 jardas, a gente conseguiu a defesa conseguiu parar o ataque dos Broncos com apenas, eu não lembro se foi three and out ou talvez depois de apenas 4 ou 5 jogadas, enfim, a gente conseguiu parar o ataque dos Broncos e o ataque estava caminhando bem para basicamente anotar outro TD e deixar, não matar o jogo exatamente, mas deixar uma vantagem confortável para a gente apenas administrar. E aí o que é que acontece? Interceptação do Big Ben, o que mudou totalmente a moral do jogo. Os Broncos, claro, com a interceptação, ficaram bem mais confiantes e isso se traduziu num drive extremamente rápido, no qual foi um passe longo pro Emmanuel Sanders, que ele fez a recepção, e logo depois, acho que 1 ou 2 jogadas depois, já foi o TD do empate, e isso aí mudou totalmente o clima do jogo. Estávamos com a vantagem, estávamos com a bola para marcar um TD, para abrir vantagem contra eles, e por causa dessa interceptação do Big Ben, que ele deu um passe na direção do Antonio Brown, acabou errando, os Broncos voltaram para a partida e no final deu no que deu, né? Então isso aí eu também gostaria apenas de destacar, como você bem falou. E por fim, o último ponto negativo que eu tenho, que é vamos dizer, uma menção desonrosa, na verdade, que eu gostaria também de trazer à mesa, a questão das big plays. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Nós deixamos muitas big plays em campo. Muitas. Só de cabeça, as 2 principais que eu lembro foram a do James Washington, que ele deu aquele pulo safado dele, que até agora ninguém entendeu o que ele quis fazer. Inclusive o Tomlin lascou ele, foi até na entrevista que saiu isso, o Big Ben também comentou. Então assim, o Tomlin meteu o pau no James Washington por isso, não era para ele ter pulado, como também a gente comentou no momento do lance, e teve uma do Juju também que ele se esticou, mas não conseguiu pegar a bola. Então assim, a do Juju também, se eu não me engano, o Big Ben deu um passe um pouquinho além do que era necessário, mas de qualquer modo, são big plays que nos fizeram falta. Apesar do Juju ter feito o TD de 97 jardas, a gente acabou deixando muita big play em campo, o que podia com certeza ter mudado o rumo da partida. Então, fica aí minha menção desonrosa
a esse fato do jogo. Germano, sobre o passe interceptado naquele momento ali, o Steelers estava ganhando 17-10, tinha a bola já para entrar no campo de ataque do Broncos, e diz o Big Ben que aquela interceptação foi culpa de um holding, suposto holding que aconteceu ali no Antonio Brown, que acabou tirando ele da rota, deslocando ele da rota e acabou botando ele no timing errado, que acabou forçando aquele turnover, aí teria sido um holding não chamado pela arbitragem, ele reclamou bastante no pós-jogo. Em relação aos splash plays que o ataque fez e não conseguiu capitalizar em cima deles, teve essa jogada aí do James Washington, que se ele recebe dentro do campo, ele estaria em pé para entrar na red zone, na end zone, na verdade, ele colocaria os Steelers ali de volta ao jogo. E vale lembrar, né, aquela jogada do Greenbow era um touchdown, pô, que ele soltou a bola na linha de meia jarda do campo de ataque, era para ser um touchdown, independente se ele entrasse na end zone ou se a gente tivesse a bola ali na linha de meia jarda, a gente conseguiria entrar, a confiança estava lá em cima. Foi muito vacilo, aquela jogada ali foi muito ruim para os Steelers no jogo, teria feito muita diferença. E também ter que destacar o fumble do James Conner, porque era uma jogada muito positiva ali, o Steelers já entrava na red zone do Broncos e ele acabou soltando a bola para se usar ninguém. Vamos seguindo aqui para falar dos destaques positivos de jogo, até porque, apesar da derrota, teve, na minha opinião, assim, um número bem interessante de destaques positivos nesse jogo. Começando aí pelo nosso querido José Lopes, o que é que você tem aí para trazer de destaque positivo para os Steelers no jogo de domingo? Olha, o primeiro e, para mim, até maior destaque positivo dessa partida que eu queria trazer, não vou falar do Juju, eu acho que, embora o Germano tenha dado essa menção desonrosa aí para o passe que ele não conseguiu segurar, que seria uma baita big play pra gente, e eu acho que ele é um destaque positivo do jogo, mas quem eu queria ressaltar mais foi o nosso querido Chukwuma Okorafor, nosso querido Chucks, fez a primeira partida dele como titular na posição de right tackle contra o Broncos, substituindo o Matt Feiler, que estava com uma lesão no peitoral, que por sua vez estava substituindo o Gilbert, e a gente viu o Chucks no mano a mano contra o Von Miller, e ele fez um trabalho competentíssimo para o Von Miller. O Big Ben sofreu só 2 sacks na partida, e se eu não me engano, acho que um deles veio pelo meio da linha, onde a pressão, onde o Pouncey simplesmente foi jogado para trás, e a pressão quase não veio pelo lado direito da linha, pelo menos a que veio não se transformou em sec. Ele até teve uma penalidadezinha ali que ele foi chamada, né, queimou a largada ali, teve um false start, e você ainda vê algumas coisas do jogo dele que precisam ser polidas, que precisam ser melhor trabalhadas, mas para mim foi um começo animador do nosso querido Chucks. Eu acho que foi um baita achado pra gente no draft, e eu acho que a gente tá com um cara aí pra continuar essa nossa linhagem aí de bons jogadores de linha ofensiva que o Munchak tem transformado em caras excepcionais, em uma das melhores linhas ofensivas da liga há anos. E eu acho que o Chucks tem tudo para continuar essa nossa tradição aí. Então o Chucks é o meu primeiro destaque positivo dessa partida. Também achei, concordo com tudo que você falou. O Chucks foi jogado aí numa fogueira, um rookie, terceira rodada, que já vinha, aparentemente, pelo que Tomlin falou, ele já vinha meio que sendo preparado ali para, se aparecesse uma oportunidade para ele ter que startar, ele startaria. Pegou ali a lesão do Matt Feiler, que sofreu uma lesão no peito, no peitoral, e acabou perdendo o jogo, e entrou o Chucks e fez uma partida muito boa contra o Von Miller. O meu destaque positivo aí pro jogo seria realmente a nossa OL. A nossa OL fez um jogo muito bom, entrou para uma partida contra o melhor dual pass rush da liga, que mais tinha sacks, que é o Von Miller e o Bradley Chubb, e o primeiro sack cedido no jogo pela OL dos Steelers acabou saindo numa falha ali do Villanueva pelo lado esquerdo da linha, justamente contra o Shaquille Barrett, em um momento que nem o Chubb nem o Von Miller estavam em campo. Então um trabalho muito bom da OL nesse jogo, dando muito tempo pro Big Ben lançar a bola, tanto que ele teve aí vários passes completados. E além disso, o Juju com certeza é um destaque positivo desse jogo, números espetaculares, 139 jardas, um touchdown de 97 jardas, 13 recepções,
Não é todo dia que a gente tem um wide receiver passando de 150 jardas recebidas no jogo contra o Denver Broncos em Mile High. A gente sabe que é um ambiente hostil e ele foi lá e fez a parte dele. Eu achei que o Ben também teve um bom jogo, contando que ele foi forçado a lançar a bola aí para mais de 40 vezes, mais de 50 vezes, né? 56 lançamentos, apesar da segunda interceptação dele ali ter sido uma jogada que, na minha opinião, seria interceptação ou passe desviado, a não ser um vacilo do Bradley Roby no fim do jogo. Ele fez sim um bom jogo, ele completou aí 462 jardas de passe, um touchdown espetacular pro Juju, conseguiu passe de todos os tipos nesse jogo, na minha opinião, fez uma partida muito boa o Big Ben, apesar da derrota e daquela interceptação no final. Eu reassisti o lance da interceptação no lance do Antônio Brown, primeira, e concordo com ele que o Antônio Brown realmente sofreu uma falta no lance. Tirando esses 2 pontos positivos, eu não podia deixar de destacar uma coisa que o Steelers venceu nessa temporada, que é um time agressivo. O Steelers foi muito agressivo no final do primeiro tempo, quando deixou 3 segundos no relógio para poder chutar um field goal, e Mike Tomlin gastou uma jogada, uma trick play, fazia um bom tempo que a gente não viu uma trick play num momento importante do jogo, e anotou um passe de touchdown num fake field goal, um passe do kicker Chris Boswell pro Alejandro Villanueva. Achei muito legal, achei um play call muito interessante. Eu, inclusive, gostei do play call ofensivo desse jogo, mas o jogo aí que o Randy Fitchner, na minha opinião, foi bem na questão de chamadas de passe. Apenas a minha crítica em relação a usar tão pouco o jogo corrido, um jogo que a gente poderia ter explorado muito mais, mas em relação ao desempenho do Big Ben, gostei bastante. Germano, destaques positivos do jogo de domingo? Bom, vocês já citaram os principais destaques, na minha opinião, tanto a linha ofensiva como o Juju, para mim foram incontestavelmente os 2 melhores destaques. Você também citou uma coisa muito importante, Caio, que foi a questão da agressividade do coaching staff. É aquela coisa, quando o coaching staff faz uma coisa boa, a gente fala. Quando eles fazem uma coisa ruim, a gente também fala. Eu citei nos pontos negativos que eu não gostei do plano de jogo ofensivo, no sentido de que foram poucas corridas, e também concordo com você que a agressividade que eles demonstraram no jogo foi um ponto positivo. O fake field goal, acho que surpreendeu a todo mundo, não só o Denver Broncos, que inclusive só estava com 10 jogadores em campo na hora, ou seja, ninguém ali esperava um fake field goal, um passe para TD, ainda mais pro Villanueva, que era uma coisa que a gente já pedia no mínimo uns 2 anos, mas enfim, a gente, quando eles fazem uma coisa certa, a gente tem que citar também, a gente tem que citar como ponto positivo. Além disso, além do que vocês já falaram, eu vou fazer uma menção honrosa a um jogador, ao Jesse James, que é o nosso tarefa número 2, aquele cara que é usado mais como um bloqueador, que não aparece muito, mas que é um cara muito sólido, sempre tá ali para fazer uma recepção, então fazer um bloqueio essencial. Tem alguns problemas com drop, que a gente sabe, mas tem melhorado nisso. E nesse jogo eu gostei muito da atuação dele, ainda mais quando o Vince McDonald teve que sair, que inclusive se machucou de novo, né? Mas ao que parece não deve ser nada de muito sério. Nessa ausência dele, principalmente, o Jesse James se mostrou um alvo confiável pro Big Ben, fez algumas recepções ali no meio, para primeiras descidas, enfim. Não digo que foi um ponto exatamente positivo, mas fica uma menção, dessa vez, honrosa. E também uma menção honrosa, porque eu acredito que não chegou ao ponto também de ser um ponto positivo, mas uma menção honrosa eu vou dar sim, ao Chris Boswell. Não só apenas pelo passe para TD, que foi maravilhoso, mas porque parece que ele está recobrando a confiança. Ele anotou um field goal, teve outro no começo do jogo que foi bloqueado, ou seja, a culpa não foi dele, mas não errou nenhum extra point, então assim, é uma melhora. É um jogador que estava sendo inconsistente durante a temporada, estava errando extra point, estava errando field goal, e no jogo contra os Broncos, claro, que a altitude ajuda um pouquinho, mas ele parece ter ganhado um pouco mais de confiança comparando com as partidas anteriores. Ele se demonstrou, pelo menos na minha opinião, mais seguro, e o coaching staff também teve, ao meu ponto de vista, teve mais segurança em mandar ele chutar as bolas. Então, eu fico feliz que ele tenha ganho mais confiança no decorrer dessas últimas semanas. E isso me lembrou só de um ponto negativo que eu esqueci, que foi o Jordan Berry de novo, cara. De novo, a inconsistência desse cara me deixa puto. Mas não vou me alongar não, quem escuta o podcast sabe os pontos que a gente reclama dele, entra semana, sai semana, é a mesma coisa, é 880, é inconsistência,
E de novo nesse jogo, o Jordan Berry tem punt que você fica sem entender o porquê ele faz aquilo. Ele pode dar um punt de 60 jardas e na outra jogada dá um punt de 20. Então fica aí só essa pequena ressalva, porque eu realmente acabei esquecendo. E olha, Eu acho. O cara reclamar de um punter que acabou de jogar em Mile High é porque tá complicado, viu, meu amigo? Eu acho que a gente pode falar que o que sobra de consistência no Jesse James é o que falta de consistência no Jordan Berry. Porque se por um lado o Jesse James é aquele cara que ele pode não ser espetacular, mas é incrível a segurança que ele passa e a constância que ele tem. É um cara que a gente sempre pode depender para fazer um bloqueio bom aqui, para fazer uma recepção para 5 jardas, para 10 jardas ali. De vez em quando ele vai sair e ele vai fazer uma recepção de 20, vai fazer uma recepção de 25. E essa segurança é completamente o inverso do que a gente tem no Beverly. É exatamente isso que falta para ele. Eles tinham que andar mais juntos ali no CT, no treino. O Jesse James podia ensinar a ele um pouquinho o segredo que ele tem para essa constância. E quanto a destaque positivo, eu queria trazer mais um. Não sei se os amigos prestaram atenção nisso no jogo, mas... Eu acho que é o que eu ia falar agorinha. Mas diga, faça as honrarias, por favor. Eu tenho certeza que é ele. Ele mesmo, se eu não me engano. Javon Hargrave, cara. Assim, foi o segundo jogo seguido que o Hargrave fez uma excelente partida. Para mim, a partida passada contra o Jaguars tinha sido a melhor do Hargrave na carreira. E essa contra o Broncos, para mim, foi a segunda melhor dele na carreira. Assim, contribuindo parando a corrida, contribuindo, gerando pressão pelo meio, vindo pelo lado. É incrível como a saída do Tuitt, liberando tirando o Hargrave, né, daquela posição de nose tackle, de ser aquele cara logo no meio, e trazendo o Hargrave mais pro lado da linha. É incrível como isso beneficia ele e como isso ressalta as habilidades que ele tem de pass rush. Gostei muito da partida dele e eu tô muito curioso para ver como é que vai ser a partir de agora, porque eu acho impossível que o coaching staff, que o Mike Tomlin e que o Keith Butler não tenham visto esse potencial de pass rush no Hargrave, visto como ele rende muito mais revezando entre o meio da linha e a extremidade da linha defensiva, do que ficando só no meio da linha ali e deixando o resto da linha pro Tuitt e pro Hayward. Eu quero ver com a volta do Tuitt agora, ele até postou no Instagram hoje que já está de volta lá no centro de treinamento, que aparentemente está recuperado e deve jogar na próxima partida. Eu quero ver como é que vai ser a divisão dos snaps e como é que vai ser o posicionamento do Hargrave nos próximos jogos, porque eu acho que ficou nítido onde ele rende mais e eu acho que a gente não pode deixar uma qualidade dessa que ele demonstrou passar em branco. Ele é um cara com altíssima produção de sacks no college, né? Ele veio do college aí com esse carimbo de pass rusher, tem uma qualidade melhor ali no pass rush, e realmente eu não entendo como os Steelers ainda não tinham testado ele mais ali na posição de defensive end como pass rusher, que eu acho que realmente é onde ele rende mais, e ele veio provando isso. O cara que eu ia falar era o Ryan Switzer. Olha, porque é o seguinte, parece que desde o início da temporada o Steelers está tentando achar aquele wide receiver 3 para jogar ali no outside, ao lado contrário do Antonio Brown, e parece que quanto mais procura, quanto mais opção aparece, mais claro fica para mim que o único cara que conseguiu produzir como wide receiver sem se chamar Juju Smith-Schuster e Antonio Brown se chama Ryan Switzer, e principalmente pelo fato de eu ver muito mais conforto do Juju para jogar ali no outside. Quando eu vi o jogo do Jaguars, o que ele foi capaz de fazer contra o Jalen Ramsey e AJ Bowie, que são dois excelentes cornerbacks, principalmente o Ramsey, né, um dos melhores da liga, ali no outside, conseguindo aí leverage, conseguindo ganhar aí em jogadas de passes muito difíceis de se agarrar pela disputa pela bola com o cornerback, inclusive a separação em rotas aí verticais contra o cornerback. Nesses últimos 2 jogos, o Juju vem sendo definitivamente espetacular. Ele que produziu muito mais pelo slot no ano passado, esse ano parece que já vai dando uma flexionada pro outside e parece ser a melhor alternativa na temporada para os Steelers, esse flexionamento do Juju pro outside em jogadas aí de passes mais longos, ele que vem claramente bem mais confortável, e ter o Switzer no meio do campo, que é um cara que chegou para ser retornador especialista e vem fazendo um ótimo trabalho, melhorou muito o jogo de retorno dos Steelers e parece também ter mostrado o seu valor como recebedor no slot. Ele vem sendo muito importante, principalmente em conversões de third down, inclusive no jogo de ontem conseguiu uma conversão longa de mais de 20 jardas para os Steelers no meio do campo. É um jogador que vai se mostrando cada vez mais interessante, aí um cara que chegou para desempenhar uma função e vai mostrando aí ser um asset para esse ataque
muito interessante mesmo que ele vem trazendo, além do fato de ser um agenciado aí, né? Todo mundo sabe que o Ryan Switzer é um agenciado da agência Caio Melo. Mas de destaque positivo, encerramos. Alguém quer adicionar mais alguma coisa? Não, eu pelo menos não. Eu também não. Então vamos seguir aqui com o programa para falar um pouquinho das lesões que tivemos no jogo de domingo. Só para pontuar, o TJ Watt sofreu uma lesão no punho direito e... Ele deu um soco no capacete do companheiro. Foi por Exatamente. isso. Pô, velho, é aquela contusão de jogo, mas porra, ele foi na melhor das intenções, tentar dar um famoso peanut punch, que é aquele soco que você dá na bola para tentar causar o fumble. Exatamente. E ele errou o alvo e atingiu o capacete do amiguinho. Foi muito azar, velho. Ele foi na melhor das intenções ali para causar um fumble no Case Keenum, acabou lesionando a mão, saiu do campo, mas voltou pro jogo, terminou o jogo com a mão enfaixada e não vi nenhum destaque do Mike Tomlin em relação a ele no pós-jogo. Não falou se ele tinha algum problema para treinar, se ele ia treinar limitado, mas falou aí do Vance McDonald, que eu até me assustei quando ele se lesionou, fiquei com muito medo porque é um cara que já perdeu muitos jogos por lesão, tem uma lesão no quadril, aparentemente vai treinar limitado durante a semana para ver se consegue jogar no final de semana. Além dele, teve uma lesão do Bud Dupree, uma lesão no peitoral, ainda não se sabe qual vai ser o grau da lesão, se vai perder algum jogo, possivelmente treinará limitado durante a semana, saberemos mais um pouco sobre ele amanhã. E também o Anthony Chicklow, que teve uma lesão, mas eu não cheguei a ver o motivo da lesão, não sei se foi undisclosed, se eles publicaram o motivo da lesão, mas é outro cara a se observar aí durante a semana. Tudo indica que essa semana teremos a volta do Tweet, que perdeu as 2 últimas semanas de jogo contra o Jaguars e contra o Broncos, e deve voltar ali para nossa defesa. Vai ser uma contribuição em tanto, é um cara que vinha fazendo uma temporada não tão boa, mas ele ajuda muito, porque só de ter ele ali na defesa traz uma segurança a mais, é um cara muito bom contra o jogo corrido e que vinha crescendo de produção. Já o Marcus Gilbert também se espera que volte a treinar essa semana e possivelmente volte a jogar. O Matt Filer segue na mesma aí, voltando a treinar nessa semana. Algum destaque sobre esses jogadores lesionados? Vocês têm algum comentário a fazer sobre o Tweet, sobre a possível volta do Tweet, do Gilbert, Matt Filer? Vocês startariam o Chucks, independente do Matt Filer melhorando ou não essa semana, ou voltariam com o Matt Filer mesmo? Rapaz, antes de responder a pergunta, que eu inclusive vou deixar pro José, eu vou fazer um pequeno comentário que eu pensei agora quando você começou a comentar das lesões. É o seguinte: incrível como os nossos únicos 3 outside linebackers estão com problemas de lesão. O TJ Watt com problema na mão, o Dupree com problema no peitoral e o Chiquilo com uma lesão que ninguém sabe nem o que é. Então, assim, é complicado. Os nossos jogadores ali de edge estão basicamente todos com designação de lesão. E eu chamo a atenção para isso porque sabemos que o queridíssimo Ola Adeniyi foi, entre aspas, ativado da lista dos contundidos. Ele tem agora 21 dias para treinar e os Steelers, na verdade, têm os 21 dias para decidir se ele vai poder atuar na temporada ou não. Se ele vai para o roster principal, o roster dos 53, ou se ele volta para a lista dos contundidos. Então, talvez essas 3 lesões aí que a gente teve façam com que a gente tenha que talvez acelerar um pouquinho aí a volta do queridíssimo Ola, mais por uma questão de necessidade do que por uma questão de, como é que eu posso dizer assim, de ter que contar com o jogador. Vai ser, se pelo menos 2 dos 3 não puderem jogar, pra mim o Ola vai ser ativado, porque não tem como a gente ir apenas com um outside linebacker para um jogo. Então é uma situação aí a ser monitorada durante a semana para ver o que acontece. Acredito eu que não vai acontecer isso, que os 3 devem ir pro jogo, ou pelo menos 2 no mínimo, e que o Ola não tenha que ser ativado logo agora. Mas é uma coisa a se observar sim. Ô Germano, sabe quem tá sentindo? Nosso queridíssimo Arthur Moulds. O que você acha aí da adição dele ao nosso roster? Rapaz, o Moulds agora já foi adicionado ao roster dos Steelers, né? Mas ao roster dos Boa Praça. Aquele pessoal é igual o Adriano Gabiru do Inter. Ele é um embaixador do Internacional.
Ele só faz os eventos de marketing, evento de mídia lá, faz uma geral com a criançada e pronto, caridade. O Motes é isso, velho. O Motes fica gravando vídeo pro Instagram dos Steelers, ele basicamente virou já o paizão da galera. Dentro de campo ele não contribui mais muito não, pode ter certeza. Sobre aí a posição de right tackle, caso o Gilbert não consiga jogar, José, quem você startaria no jogo? Estaria confortável para startar o Chucks ou iria de Filer mesmo, que vinha fazendo um bom trabalho nos últimos jogos? Qual seria aí a melhor decisão, na sua opinião? Rapaz, é que eu tenho duas opiniões. O que eu faria e o que eu acho que o Mike Tomlin vai fazer. Eu acho que nessa temporada tá ficando muito claro, a gente já até comentou isso lá no nosso QG, que embora o Gilbert ainda seja um tackle de qualidade, essa questão das lesões constantes dele tá pesando demais, e eu acho que isso já caminha já talvez pro fim do tempo dele com a gente. Se eu não me engano, acho que ele só tem no máximo mais 2 anos de contrato com a gente, eu não me lembro ao certo, mas eu acho que tendo achado um cara de qualidade como o Chucks... 2019 é o último ano dele, tá, José? 2019? Isso. Então ainda tem mais um ano ainda com a gente. Como eu estava dizendo, tendo achado um cara de qualidade e competente como o Chucks na posição, e ainda mais depois desse jogo onde ele mostrou que tendo um mínimo de ajuda por ali de um tight end que consiga bloquear bem, e felizmente todos os nossos tight ends, até o Grimble, consegue ser um bom bloqueador, ele consegue fazer um trabalho competente. Então José, eu já começaria a preparar o futuro ali, e eu daria mais uma chance pro Chucks mostrar serviço contra o Chargers. Agora eu tenho quase certeza que não é isso que o Mike Tomlin vai fazer. Eu acho que se o Filer tiver saudável, é ele que deve reassumir a titularidade ali pelo lado direito da linha ofensiva, até por conta de como o Chargers vem para essa partida. A defesa do Chargers está sendo uma boa defesa, tem alguns valores ali que estão jogando muito bem esse ano. O próprio Dervin James, para mim, é um dos cotados para ganhar calor defensivo do ano, tem jogado muito na equipe do Chargers. E agora eles tiveram o retorno do Bosa, né? Então, o Gordon mais o Bosa para cima da nossa linha ofensiva, eu acho que isso precisa de um pouco mais de experiência. Então, o Filer estando saudável, eu acho que é por essa opção que o Mike Tomlin deve seguir pro nosso jogo contra o Chargers. O Ingram, o Melvin Ingram, Zé. Tem os dois Melvins. É a notícia aí. Uma pena pro Chargers, o Melvin Gordon, que é o running back, não vai poder jogar o jogo. Tá com um problema no joelho, uma torção no MCL. Não vai pro jogo o running back do Chargers, mas o Melvin Ingram vai ser dor de cabeça. Tanto ele quanto o Joey Bosa ali. 2 edge rushers de altíssima qualidade na NFL. E se o Gilbert voltar nesse jogo, eu não vou reclamar, hein? Porque se já foi um jogo ali no final ficou um pouco complicado contra o Miller e o Chubb, vai ser tão difícil quanto um time que vem muito bem, que é o San Diego Los Angeles Chargers, quase que eu caí. Tá valendo. Pegadinha do malandro. Mas vai ser sempre o San Diego Chargers nos nossos corações. Exatamente. Tem como. Bem, e para esse domingo, jogo às 11h15, horário de Brasília, 10h15, horário de Recife, para os ouvintes aí nordestinos que não estão sofrendo qualidade de verão. Teremos o Sunday Night Football Steelers contra Chargers em Pittsburgh, transmissão ao vivo da ESPN. Para esse jogo, Germano, quais são os matchups que você acha aí que vão ser interessantíssimos para os Steelers, que a gente precisa ganhar para ter um bom resultado aí nesse jogo? Bom, primeiro eu vou começar pelo óbvio, tá? O que a gente já vinha comentando agora há pouco sobre a questão do pass rush dos Chargers, que tem o Ingram e agora o Bosa de volta, que são 2 pass rushers muito bons. É aquela coisa, a linha ofensiva vai sair do fogo diretamente para a fogueira. Enfrentou Bradley Chubb, Von Miller, Shaquille Barrett, e agora vai enfrentar o pass rush dos Chargers, que também é muito bom. Vão ser 2 testes muito importantes para essa nossa linha ofensiva. Então, meu primeiro matchup é esse, e o meu segundo matchup vai para a nossa defesa contra o passe e contra o Philip Rivers, que vem de uma atuação simplesmente sensacional, quebrou o recorde de
de passes completados em sequência. Acho que ele completou mais de 25 passes em sequência, terminou acho que com 28 de 29 passes completados. Então, assim, é um cara que veio de uma atuação espetacular nesse último jogo e que com certeza vai querer manter a boa fase contra a nossa defesa, que contra o passe, a secundária, enfim, a gente sabe que não é das melhores, né? Principalmente o Corey Sensible, que ele é esforçado, é aquele cara que realmente tenta fazer, mas a gente vê que o nível dele não é suficiente para ele ser titular em uma equipe da NFL. Ele só é titular porque o reserva dele, o Artie Burns, Enfim, não vou tecer mais muito comentário sobre o Artie Burns não, porque os ouvintes sabem o quanto ele tem decepcionado a gente. Então, vai ser também um matchup bastante importante para esse jogo. Pass rush e a questão do Philip Rivers, que está quentíssimo na temporada, quentíssimo. Zé, seus destaques de matchup para o jogo de domingo? O Germano trouxe um lado do ataque deles, né, que é o lado aéreo, e eu vou trazer o lado terrestre. A gente já até comentou, você lembrou muito bem, Caio, que o Melvin Gordon está machucado e não vai participar da partida, mas não é por isso que a gente tem que achar que o jogo corrido deles agora não existe. O Ekeler, que é o running back 2 dele, também é um monstrinho, é um cara muito bom, que tem um bom futuro, e acho que esse jogo do Broncos e o próprio jogo contra o Jaguars ficou muito claro que a gente não vem numa fase boa de defesa contra a corrida. E esses caras novos e mais ligeirinhos, como o Ekeler, como o Lindsay, que fez uma bela partida contra a gente no último domingo, podem fazer um estrago na nossa defesa. Então eu acho que a gente, mesmo com a ausência do Melvin Gordon, a gente tem que focar no jogo corrido de novo. A volta do Twitch vai ser um bom reforço para isso, mas tem que ter uma ajuda maior ali dos linebackers. Eu acho que a gente pode usar uma rotação melhor ali com o LJ Forte. Acho que ele pode contribuir muito nessa empreitada, e é basicamente isso. Os outros matchups, eu acho que o Germano já falou, é basicamente isso mesmo. Eu destacaria a batalha da proteção da bola. Eu acho que quem cometer turnover nesse jogo vai acabar perdendo. Então a gente já perdeu, né? Porque turnover é com a gente mesmo, pelo menos do lado ofensivo da bola. Calma. Estamos jogando em casa, calma. Road Ben. Germano tá empolgado hoje. Germano tá empolgado, mas Road Ben e Home Ben são duas pessoas diferentes. Vamos com calma. Eu acho que é um jogo que quem vencer ali, ainda que por muito pouca batalha dos turnovers, vai ganhar o jogo. Porque, na minha opinião, o Chargers é um time aí até um tanto parecido com os Steelers, né? No estilo de jogo aí, um quarterback que vem bem na temporada, uma defesa... A defesa deles é melhor que a nossa, é um pouco superior à nossa, mas em questão a resultados, já é um time bem similar ao nosso, é um time que tem upside para jogar muito mais do que tá jogando, mas tá liderando a divisão, mas tem um azar de estar na divisão do Chiefs, podia ter mais vitórias, perdeu alguns jogos aí por vacilo, inclusive pro próprio Denver Broncos, que ganhou da gente uma semana antes, tinha ganhado, ou 2 semanas antes, tinha ganhado do próprio San Diego Chargers, né? Vai ser um jogo muito interessante, na minha opinião, até para medir a força dos Steelers ali na NFC, porque o Chargers vem bem na temporada, então eu acho um adversário bem formidável aí. Se a gente conseguir uma vitória, vai ser bom para recuperar a confiança depois dessa derrota tão chata que foi contra o Denver Broncos. Mas o destaque é esse, vencer na batalha dos turnovers. Se a gente não cometer nenhum turnover, já é uma vitória, na minha opinião. E se a defesa conseguir cometer turnover contra esse time, contra o Philip Rivers, que vem até protegendo bem a bola nessa temporada, vai ser de se comemorar muito, porque vai ser um grande avanço. Mas o Tom, ele lançou o desafio aí, hoje desceu a linha na defesa, reclamou bastante da falta de turnovers forçados, então vamos ver aí se essa reclamação, se essa famigerada comida de rabo dá algum resultado na nossa defesa. Pessoal, considerações finais pro programa de hoje, Germano? Bom, minhas considerações finais vão sobre uma coisa que eu achei muito chata, tá? Então, os ouvintes que são menores de idade, por favor, dêem um pause agora no programa. Também aqueles que não gostam de ouvir muito palavrão também dêem um pause, mas eu só queria deixar uma singela mensagem aqui de vai tomar no cu, Xavier Grimble, porque você é um merda, ainda mais depois da sua declaração dizendo que eu poderia ter entrado na endzone, mas eu preferi bater de frente e deu no que deu.
Meu amigo, uma jogada perfeita. A defesa caiu que nem um patinho. Um play action maravilhoso do Big Ben, você ficou livre. Era só entrar na droga da endzone e tu vai querer enfrentar a porra do safety, cara. Tu, Xavier Greenville, terceiro tight end do time, que até hoje ninguém sabe por que ainda tá no roster principal. A única razão que a gente imagina é porque o Tomlin gosta de você. E vai querer me fazer isso, cara? Pelo amor de Deus, deu no que deu. Sofreu fumble, touchback e basicamente perdemos o jogo por sua causa. Então, minha singela mensagem, eu espero que você vá tomar no cu, é isso que você merece, e espero que você seja cortado na primeira oportunidade, basicamente isso. E acabou-se. Tô sem filtro hoje. Germano aí, claramente, nervoso com o Xavier Greenville, aquele fumble ali. Vale lembrar, né, Germano, que ele é um tight end, velho. Ele é um tight end contra um defensive back, sem contar aí a vantagem que ele tem no tamanho, que é coisa absurda. Ele é um merda, Caio. Ele é um merda. A questão é essa. Ele não é tight end, ele é um merda. Zé, suas considerações finais para o podcast de hoje? Eu faço minhas as palavras do Germano, todos os recados de carinho do modo mais irônico possível ao Xavier Greenville. Também queria falar pro Conner tomar cuidado, porque se ele não começar a cuidar bem dessa bola, esses mesmos recados de carinho podem estar indo parar nos ouvidos dele. Mas minhas considerações finais vão, como sempre, lá pro nosso site, né, fumblenanet.com.br/Black Yellow Brasil. Como o jogo é domingo, até sábado deve estar saindo o nosso texto lá de preview para a partida, com pontos chaves pra gente ficar de olho, coisas que a gente comentou aqui no podcast, coisas que a gente ainda não teve tempo de comentar por conta do tempo. Então fiquem ligados lá em fumblenanet.com.br/Black Yellow Brasil, no Twitter também, @BlackYellowBR, e um abraço para todo mundo e here we go. Bem, para minhas considerações finais, eu sigo aí uma frase muito boa do Zé, que foi falando justamente do Conner, que o Conner proteja essa bola, porque já é a segunda vez na temporada que ele vacila no momento desse... Aliás, segunda não, terceira, né? Porque teve aquele drop na semana retrasada contra o Jaguars, então é a terceira vez aí que ele tem a chance de ajudar muito o time e acaba falhando. Teve aquele fumble crucial contra o Browns também, então que fica aí esse aviso pro Conner, não que ele vai nos escutar, mas aí pro ouvinte ficar ligado, porque o James Mas Conner, claro que ele nos escuta, cara. Ricardo foi lá, pô. Ricardo lá passou o podcast pra todo mundo. Verdade. Todo mundo lá, a gente é audiência alta lá. Fez o network pra gente, graças ao Ricardo. O James Conner é um ouvinte do Black Yellow Brasil. Ele é um cara que precisa da confiança para atuar no nível que ele vinha atuando, então que ele reconquiste essa confiança e passe pelo processo que o Tomlin gostava de fazer, como a Charmin The Hall, quando ele não tomava muita conta da bola, que era dormir com a bola, passar 24 horas abraçando a bola para não sofrer mais fumbles. Eu achava essa medida disciplinar sensacional. Eu espero que ele esteja fazendo de novo com o Conner. Além disso, não tenho mais nenhuma consideração finais. É só esse ponto do Conner, que os Steelers têm um bom jogo contra o Chargers no domingo. Sunday Night Football, it's time to shine. Eu acho que Big Ben vai liderar a gente para mais alguma vitória contra o Chargers no domingo à noite. Espero que venha em grande estilo. Bem, esse aí foi mais um podcast do Black Yellow Brasil. Esse foi o programa 97, trazendo para você conteúdo do Pittsburgh Steelers. Se você gostou, deixa o like, dá 5 estrelas aí, que nos ajuda pra caramba. Indica esse programa pro seu amigo que tá começando a gostar de futebol americano, que é um time pra torcer. Se você conhece alguém que é torcedor do Steelers e gostou do nosso programa, indica aí. Estamos no Spotify, no iTunes, em todas as plataformas. Dá o seu joinha e estamos também no fumblenanet.com.br. Valeu, galera. É isso aí. Até uma próxima semana. Tchau, tchau. Yeah. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere, for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.